Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um programa Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então dar início ouvindo a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre um importante nome da história. Vamos viajar até a França do século XV e relembrarmos a história de Joana d'Arc, cuja encarnação havia sido programada pelo plano superior com uma importante missão. A sua presença na Terra fez a França dar os primeiros passos rumo ao equilíbrio necessário para que 4 séculos depois pudesse ter condições de receber o espiritismo codificado por Allan Kardec. Veja quão séria foi a tarefa destinada à jovem Joana d'Arc. Nascida em 6 de janeiro de 1412, na vila de Domremy, na região de Lorena, na França, onde até hoje, inclusive, se encontra a casa onde ela morou, ela recebeu a missão de libertar a França, que amargava naquela época sob o domínio inglês durante a Guerra dos 100 Anos. Inspirada pelas vozes iluminadas de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, Joana d'Arc fez muito mais do que lutar pela França e levar o seu rei ao trono. Incansável e dona de uma fé inabalável, carregou a sua bandeira em prol de uma necessária evolução moral, científica e filosófica nos tempos trevosos da Idade Média. Pioneira na renovação religiosa, definia a sua fé e a determinação com que agia, dizendo: "Reporto-me a Deus somente." Não é à toa que foi definida pelo escritor e historiador francês Etienne Pasquier como um verdadeiro prodígio da mão de Deus. No livro Lições de Sabedoria, da Fé Editora, a doutora Marlene Nobre foi além ao esclarecer a importância da vinda destas grandes almas para o nosso planeta. Figuras como Sócrates, São Pedro, São Paulo, Joana d'Arc, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, além, claro, do próprio Mestre Jesus, por obra da misericórdia do Criador, têm vindo a nós com missões de abrir fendas de luz no Vale das Sombras, onde primitivamente nós nos agitamos. Infelizmente, a presença desses irmãos nem sempre é reconhecida ou valorizada e terminam suas vidas quase sempre sacrificados. Neste mesmo livro,
a outros ensinamentos passados por Chico Xavier. Ele conta o seguinte: certa vez, indaguei de Emmanuel quais seriam os grandes feitos de Joana d'Arc, uma vez que ela havia comandado exércitos franceses na luta contra os ingleses. O benfeitor esclareceu, então, que entre os grandes feitos da inspirada donzela de Dom Remy, deve ser considerada a sublimação da área genética humana que propiciou terreno para o nascimento de grandes espíritos vindos posteriormente a nos enriquecer a humanidade, contando-se entre eles Lavoisier, Auguste Comte, Pascal e vários outros. Assim, à luz do Espiritismo, é possível desvendarmos detalhes das maravilhas planejadas no plano maior, nos mínimos detalhes, responsável por uma engenharia genética revolucionária e perfeita. A França, na época de Joana d'Arc, no século XV, enfrentava um lamentável momento nos cenários político, social e econômico. Era um ambiente anárquico, marcado por rebeliões, assassinatos em toda parte. A presença dessa heroína fez o país dar os primeiros passos para se reequilibrar e garantir, por consequência, que os planos do Criador para o futuro da França se concretizassem lá na frente. No livro A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, da médium francesa Hermance Dufault, que é do século XIX, médium esta que inclusive participou dos trabalhos junto a Allan Kardec, a nossa heroína relembra o seu primeiro contato com as vozes do plano maior. Ela conta: um dia, eu tinha 13 anos, estava fiando, sentada sob um carvalho no jardim da casa de meu pai, quando escutei uma voz que me chamava. Eu vi, então, numa nuvem resplandecente, Saint Michel acompanhado de anjos do céu. Ele me disse para rezar e confiar, que Deus libertaria a França, e que dentro em pouco, uma moça, sem contudo dizer o meu nome, seria o instrumento do qual ele se serviria para perseguir ingleses e repor a França sob a autoridade de seus reis legítimos. Joana viveu e morreu guiada por seus mentores, e mesmo depois de ser queimada em praça pública, em uma mensagem publicada no Livro dos Médiuns, ela afirma: Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece como mandato mediúnico. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Como alguns já sabem, Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariotes, informação confirmada por importantes mestres da doutrina espírita. No livro Crônicas do Além-Túmulo, Humberto de Campos assinala que o próprio apóstolo Judas relata a sua trajetória de arrependimento e expiações vividas após trair o Mestre Jesus e, por fim, suicidar-se. Ele diz, o apóstolo: o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da maldade e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. A leitura desta obra nos faz crer que talvez Joana d'Arc tenha sido a última encarnação do apóstolo na Terra. Ele diz: desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam,
com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Muito bem, no próximo programa nós vamos voltar a falar sobre a história de vida da Joana d'Arc e a sua importância ao nosso planeta. Fiquem agora com Educa a Tua Alma, com reflexões sobre temas da vida prática sob a ótica espírita, com a nossa querida Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu resolvi falar aqui no nosso programa de um tema que me incomoda bastante. Sabe qual é? Bem, na verdade não se trata apenas de uma questão isolada, pois trata-se do preconceito, né? E ele está sempre de braço dado com tantos outros problemas e comportamentos que são execráveis do ser humano, que distancia-nos de qualquer intenção de melhoria íntima. Encontramos no dicionário a seguinte definição para preconceito. Preconceito é a ideia ou conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério ou imparcial. Ora, pela própria definição, o preconceito por si só é desprovido de base, não tem argumentação fundamentada em qualquer situação. Daí podemos concluir que não podemos tirar conclusões ou tomarmos decisões baseados em preconceitos. Isto é muito grave, não apenas no campo pessoal de cada um, mas também para toda a sociedade que, despreocupada com as consequências, comete injustiças, desvaloriza o que realmente é importante e deixa passar oportunidades valiosas para todos os indivíduos que a compõem. Uma lição do livro Pontos e Contos, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, conta o episódio real acontecido com um homem chamado Cipriano Neto. Cipriano se converteu ao espiritismo após obter mensagem de seu filho desencarnado por intermédio de uma médium de determinada casa espírita. Pelos detalhes da mensagem, ele não teve dúvidas que o filho vivia agora em outra vida na espiritualidade. Assim, dotado de inteligência avantajada que era, passou a dedicar-se ao estudo da doutrina e, agradecido, resolveu servir a ela por meio da escrita e da oratória. Aceitou o primeiro convite para proferir uma conferência onde teve oportunidade de falar sobre a sua experiência e também de discorrer longamente sobre a importância da caridade. Ao final da palestra, recebeu aplausos, elogios e felicitações. E no círculo dos amigos intelectuais, Cipriano se esmerava em convencê-los das suas novas convicções. No dia seguinte, como de hábito, estava ele lá com seus amigos de letras, lá no Café Avenida, quando foi abordado por um homem que, ao vê-lo, estendeu-lhe a mão e cumprimentou-o dizendo: "Olá, meu irmão, meus parabéns, fiquei muito satisfeito com a sua conferência." Tratava-se de um velho tintureiro conhecido na cidade de Jacarepaguá, de sapatos rotos, todo suado e mal vestido. Cipriano, diante do olhar irônico e de deboche dos amigos, ficou irado e respondeu secamente ao pobre tintureiro, que se retirou visivelmente desapontado. Após esse episódio, Cipriano ficou cego, conforme ele mesmo conta. Cegavam-me ainda os velhos preconceitos sociais. A ironia dos companheiros calou-me fundo no espírito. Cipriano voltou à aspereza antiga e reduziu a dedicação à doutrina espírita apenas ao reduto doméstico. Longos anos se passaram e nosso amigo desencarnou. Pelo que conta, estava consciente durante o seu velório.
E depois do primeiro torpor que teve, ele foi levado a um repouso compulsório. E despertou. Quando ele despertou com o objetivo de reencontrar finalmente o seu querido filho. Saiu à procura do filho. E ao avistar o aristocrático café que costumava frequentar antigamente com os amigos intelectuais, deparou com alguém que identificou como sendo nada mais, nada menos que o simples tintureiro Eupídio, que pela envergadura distinguia-se nobre posição espiritual. Cipriano aproximou-se envergonhado e, mesmo querendo dizer logo que revelasse a angústia daquela hora, sem saber explicar, conseguiu apenas repetir a antiga frase de Eupídio: "Olá, meu irmão, meus parabéns." Ao que o outro respondeu: "Oh, meu amigo, que satisfação! Venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho." É isto aí, pessoal. Vamos guardar esta lição e lembremos-nos dela toda vez que estivermos prestes a agir, a julgar, a decidir com base no preconceito. Tomemos cuidado, hein? Um grande abraço, até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora, assistam o nosso amigo Maida, que sempre nos traz uma mensagem para reflexão com um momento doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição de Emmanuel, psicografia também de Chico Xavier, contida no livro Paciência, sobre as oportunidades. Diz Emmanuel: as oportunidades são riquezas potenciais da alma no bojo do tempo. Ei-las que nos procuram diariamente, chamando-nos através de situações e pessoas para que nos manifestemos na edificação do bem aos outros, o que resultará sempre em parcelas de felicidade em nosso favor. Vigia-lhes a presença a fim de aproveitá-las tanto quanto puderes. O Espírito da Caridade nos pede semelhante atitude, considerando-nos a tranquilidade própria. Observa e verificaremos que os convites dessa natureza repontam incessantemente no caminho, embora nem sempre consigamos percebê-los. É o irmão irritadiço que nos dirige determinada frase imprudente e infeliz em momentos difíceis do trânsito, claramente aguardando a nossa doação de tolerância. É o amigo em desvalimento, muitas vezes abatido ou desesperado, esperando-nos a palavra tranquilizante, ungida da simpatia e da solidariedade de que necessita a fim de levantar-se em espírito. É o familiar atribulado por obstáculos diversos, de quem nos cabe aproximar com o socorro que se nos faça possível. É a página balsamizante, fácil de estender aos companheiros de experiência, vítimas de reveses ou daquele propósito de rebeldia ou vingança. É a conversação amena e reconfortante, em casa ou na rua, com a qual inconscientemente afastamos alguém da queda no suicídio.
É o auxílio discreto ao amigo de sentimento anuviado por empecilhos vários, a que a caridade de recursos bastas vezes conhecidas por nós no plano físico, sugere-nos a entregar-lhe com bondade o apoio que esse mesmo companheiro em penúria não nos pediu. Há sempre alguém naufragando no ar das dificuldades humanas. Alonga o próprio olhar e identificarás as oportunidades de servir que se destacam à amostra. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Oportunidades, aflições, lutas e provas. O tempo faz o desfile delas para que as reconheçamos. Ergue-te cada dia, faze o melhor ao teu alcance. Trabalha e serve. Hoje alguém nos deixa ver as tribulações que se lhe fazem precisas ao aprimoramento espiritual, de modo a que lhe possamos doar por nós mesmos algo de útil. Amanhã, porém, é possível seja para nós o dia da necessidade de receber. Muito obrigado pela sua companhia, boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir uma dica de leitura muito legal para todos aqueles que têm crianças em casa. É com você, Amanda. Como entender que nós já vivemos em outras épocas? A reencarnação é um fato? Nossos gostos e medos teriam origem em outras vidas? E os nossos amores? Poderiam ter começado no passado? Já pensaram em viajar no tempo e descobrir por que o Cebolinha troca as letras? Ou como começou o medo de água do Cascão e a genialidade do Franjinha? Essas questões e muitas outras vamos descobrir de uma forma divertida e alegre no livro Magali em Outras Vidas. Escrito e ilustrado por Maurício de Souza e com a consultoria dos autores de editora Boa Nova, Luiz Rivas e Alan Mitchell. Publicado originalmente em quadrinhos em 2004, com o título Reencarnação. Ele mostra detalhes de como um amor pode atravessar várias encarnações. Neste novo formato de livro ilustrado, Magali conhece um garoto na praia enquanto se diverte com Mônica e Cebolinha jogando bola. Os dois se dão tão bem que chegam até a pensar que conhecem de vidas passadas. Magali, em Outras Vidas, além de ser uma história bem humorada, apresenta uma linda mensagem sobre a força do mais nobre dos sentimentos, o amor. Depois do Meu Pequeno Evangelho, livro de atividades, crianças, médiuns e nosso lar, meu livrinho divertido, esse é mais um livro para fazer parte da biblioteca de todas as crianças espíritas. Fica a dica! Tchau, galera! Bom, vamos ficando por aqui. E lembrando a todos aqueles que estão interessados em conferir o Medinesp 2017, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de junho no Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro, que faltam poucos dias para serem encerradas as vendas promocionais dos ingressos. É só acessar o site do evento, www.medinesp2017.org.br, onde haverá o link para a promoção, que vai apenas até o dia 31 de janeiro. Após essa data, os preços dos ingressos voltam ao seu valor normal. Então aproveitem! Lá no site vocês encontrarão também todas as informações sobre as palestras, os workshops, a programação, bem como também sobre a hospedagem para o evento. Até a semana que vem!